Libras, ela vai estar aqui acompanhando o João Paulo. Pode ser que tenha alguém na plateia que precise, que seja surdo ou surda, e a nossa tradutora está aqui para ajudar, tá bom? Quero convidar aqui para o espaço do palco João Paulo de Castro, bacharel em Direito. Quero que vocês aplaudam aí ao João Paulo, ele está aqui. Ele vai estar conosco, falar um pouco sobre autismo. Vai ser um diálogo, não vai ser uma palestra técnica, não é esse o objetivo. Nós já conversamos sobre isso. São diálogos sobre autismo, a dificuldade que uma pessoa com transtorno do espectro autista passa ou enfrenta em casa, na escola, na faculdade, na sociedade. E depois da fala dele, ou entre alguns intervalos, eu vou interrompê-lo para... Não interromper, dar um descanso para ele tomar uma água, e eu vou fazer os sorteios gradativamente aqui para vocês. Tá bom? João Paulo, é contigo. Saudações, pessoal. Boa noite. Boa noite. É um prazer, uma honra enorme estar aqui no Instituto de Educação do Ceará, a convite do meu prezado, do Cornel, com quem eu tive contato em agosto. Eu também conheci o seu trabalho relacionado à literatura em Cornel, abordando assuntos como autismo e cura. Fiquei muito interessado e este resultado desse contato, desse interesse, dessa parceria, me levou até aqui. Vamos fazer essa na apresentação do diálogo muito bonito, eu esqueci. É claro que o autista já tive questões de ficar muito nervoso, ansioso para subir num palco, ou mesmo ficar diante das pessoas para falar. Tinha algum problema com relação à oratória antes, mas eu estou desenvolvendo melhor essas habilidades, sabe? Poder falar para o público, trazer informações que eu acredito que possam ser de relevância para muita gente, trazer essa informação. Você tem uma pessoa com diagnóstico de espectro autista, no caso, falando em primeira pessoa, como é essa vivência em vários aspectos, várias histórias de vida que repassam acontecimentos, como são os desafios em várias instâncias na vida, na escola, na faculdade, no trabalho, na vida em sociedade, dentro da família também. Questões referentes à acessibilidade, inclusão, capacitismo. E também, claro, uma certa difusão assim, de estigmas, informações que não são tão precisas assim, que às vezes são difundidas. E por isso eu acho fundamental você contar com alguém que domine a teoria acerca de vivências do espectro autista, características, desafios, as qualidades, mas também alguém que domina isso na prática. Porque muita coisa perpassa pela experiência de estar nesse mundo como autista. Pois bem, como não me foi dado um roteiro exatamente para começar a palestra, mas então vamos deixar desenrolar tudo perfeitamente, não tem um slide para seguir, não tem um texto também
e vou fazer da maneira que eu vou melhor. Então, montando muitos anos atrás, eu nasci em Fortaleza, aqui mesmo, meados da década de 80, 1985. Nós são quase 40 anos de estrada, no caso dessa experiência, enquanto dirijo para os pais autistas. E, claro, vivi muitos desafios, passei nos percalços, muita coisa que poucas pessoas fazem ideia do que eu vejo em muitos aspectos da vida, muitas vivências, muitas vezes que eu estive assim, em situações de baixa mesmo. Acho que hoje eu me permito viver o quanto eu puder de minha vivência, na verdade com moderação. Mas se permitir viver, não ter medo, circular, defender a minha causa, a minha existência, o meu direito de ser e de existir enquanto pessoa autista. Conquistar meus espaços, reivindicar e exercer meus direitos, e ser essa voz, ser uma das várias vozes que se chamam ativismo, autista, não só autista, pessoas com deficiência em geral, perceber, defender as causas todas, em todo e qualquer espaço, nada sobre nós e nós. Pois bem, eu falava sobre, enfim, nasci em meados da década de 80 e creio que, claro, o assunto autismo já era debatido, acredito, muito mais no exterior do que aqui no Brasil, eu acho. Embora não fosse inexistente, não fosse de total desconhecimento, mas eu acho que para a média da população, a maior parte da sociedade não tinha essa informação. Era como se não existisse o assunto autismo e não fizesse parte de diálogos, de conversas, de discussões que não fossem dentro da comunidade médica. Isso eu presumo. Não tenho como saber como era a percepção do autismo no Brasil, já que na década de 80 e em décadas anteriores, já que não tenho muita ideia de como se desenvolveram estudos, pesquisas, como se for investigando casos nesse sentido. Pois bem, nos primeiros anos morei no bairro da Parangaba, eu tive estudo no colégio da Estica, chamado Escola Piaget, que estava situado na Rua Júlio Braga. Eu fiquei no maternal à alfabetização. Meus irmãos também, meus filhos também estudaram lá. E foi um episódio, eu acredito que na época do Jardim 2, que levou uma certa suspeita sobre alguma condição que não sei se fez. Alguém poderia saber dar um nome exato, porque tinha que envolver muita investigação. Minha tia chegou a atenção da minha mãe com uma anotação no relatório. É questão de coordenação motora e motricidade fina, acredito. E tinha que ser melhor desenvolvido, com 5 ou 6 anos, por exemplo. Eu ainda fazia pressão infantil. O que espero que uma criança de 5 anos talvez escreva assim, empregando só polegar, dedo indicador e dedo médio, que eu falo com ela. E medindo, às vezes, fazia assim. Como se fosse criança de 1 ano, um pouco fechado, distribuído dessa maneira, com 5 ou 6 anos de idade. E isso chamou a atenção da gente, foi informar na minha. Depois ela percebendo de algumas coisas também. Por exemplo, o sapato, dificuldade
dificuldade para amarrar um cadastro, não sabia fazer direito, deixava marcado, ou enfiar o dedo dentro do sapato. Coisas como instalar os dedos, assoviar, eu não sabia. Nessa altura eu demorei um tempo a mais, eu acho que com relação à média das crianças não autistas, nesse sentido. E claro, considerações nesse sentido. Pois bem, eu tive um encaminhamento para eu deixar isso. Passei pela bateria de exames, pediátrico, e depois aconselhou que fazer, por exemplo, terapia ocupacional, vai desenvolver sua motricidade clínica e náuseas habilidades. Por exemplo, não é só escrever, também amarrar cadastro de sapato, o acorde, para vocês não acreditam no meu repetitivo até hoje. E claro, acompanhamento psicológico. E foi uma etapa, assim, dos meus 7 anos, eu já tinha mudado para a UDO, começado a estudar no Colégio Santa Cecília. E durante todo esse processo de investigação, fui compensando os atrasos que, porventura, eu tivesse, ou aspectos, habilidades não tão bem desenvolvidas naquela altura. E, enfim, no ano seguinte, eu tive meu primeiro atendimento com cigarro, uma parceria que durou uns 30 anos praticamente, e em questão de pouco tempo veio o diagnóstico. Não era nem transtorno de espectro autista, síndrome de Asperger, e falava naquela época, para casos que hoje as pessoas entendem como autista e doente forte, que é um conceito que já gera alguma discussão sobre se é apropriado utilizar, mas digamos que não é exatamente esse o momento. O diagnóstico de síndrome de Asperger é uma expressão bem antiquada hoje e já é muito controversa. E não tem muito cabimento de ser usado hoje. Hoje prefiro se referir a gente com autistas e com pessoas de transtorno de espectro autista. Porque foi uma série de anotações. Não é só questão de motricidade, é questão de não olhar nos olhos, mas às vezes ficar de costas para evitar esse olhar. Muitas vivências nessa situação, lembro de, por exemplo, eu aqui olhasse para o Papai Noel, dar tchauzinho para ele, fazer a foto, eu assim, cabeça baixa. Eu lembro disso, realmente. E eu fiquei com a memória da questão de cara, faz muito sentido isso. Questão de contato visual. Muito cômodo, muito grande, com barulho, grande sensibilidade, com luz também. Hiperfocos que já estavam se desenvolvendo naquela época. E é claro que só fui a perceber tempos depois. Seu hiperfoco, por exemplo, pega alguma enciclopédia que seu avô tem, fala de animais, de história, do Brasil, história em geral, e eu ficava remexendo naquilo. Era uma leitura até avançada para crianças. E eu já fazia, onde imprimia artigos inteiros, ou textos inteiros de livros, mas eu gostava, me interessava, buscava pegar essa ou aquela informação que me interessava. E pegava, as avançadas, os livros que os irmãos mais velhos estudavam e estavam assim. Livros de terceira série do meu irmão, quando eu estava na primeira, livro paradidático que ele lia na época, eu já lia, muito interessado. Catálogo telefônico, que adorava olhar, procurava nos telefones das residências dos colegas de escola.
ficava. Naquele tempo pré-WhatsApp, Instagram, era assim que a gente estava. Não existia. Era uma coisa impensável. Eu acredito, pelo menos para a maioria de nós. Claro. Coisas que não imaginávamos que aconteciam. Esses avanços da tecnologia. Podemos fazer um sorteio agora? Vamos lá, vamos fazer um sorteio aqui para o João Paulo tomar uma água. Daqui a pouco vocês vão poder fazer perguntas.